A paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos um feliz sábado na presença do Pai, do Senhor. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, 21 horas e 4 minutos. Eu demorei para entrar porque nós estamos na reunião de oração lá no Telegram, uma reunião de oração abençoada pelo Senhor. Paz, Leninha, paz, Cleiton. A todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Um feliz sábado para todos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os seus corações. Que as bênçãos do Senhor estejam nas suas vidas e na vida dos seus, em nome de Jesus. Graça e paz, Val, em nome de Jesus. Graça e paz, Clara. Tá de madrugada aí, hein? Nossa, tadinha da Clara. Deve estar 2 horas da manhã. Shalom, Viviane. Ô, minha irmã, te dei os canos hoje sem querer. Acabei tendo um problema às 5 da tarde, não consegui ficar no... Aliás, entrei na reunião de oração no celular de novo. Pois está, né? Vai perder. Ainda bem que acho que amanhã você não trabalha, né? Glória a Deus. Mas é isso aí. Boa noite, Graciele. Que a paz do Senhor esteja sobre nós todos, em nome de Jesus. Nós estamos orando e lá na oração eu senti de trazer um hino aqui, 1 da manhã aqui em Paris. É meu Pai. Se você precisar se dormir, não tem problema não, Clara. A live vai ficar salva, tá? Você assiste depois. Eu estava lá na reunião de oração com as irmãs, né? E eu senti, eu não sei se vocês conhecem o hino Aos Pés da Cruz. É um hino muito antigo, tá? Muito antigo. E do cantor cristão. E eu gostaria, apesar que a minha voz está uma taquara rachada, né? Mas fazer o quê, né? É a voz que eu tenho hoje. É de taquara rachada mesmo. Mas é uma vozinha que dá para louvar a Deus, né? Se vocês souberem, cantem junto, tá bom? E vamos cantar. Antes da gente iniciar, foi o que o Senhor tocou no meu coração. Vamos lá. Diz assim: quero estar aos pés da cruz, de tão rica fonte, corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, na cruz me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer aos pés da cruz. Graça eterna show-me, matutina estrela ali, ai, os céus mandou-me. Sim, na cruz, na cruz me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, na cruz me glorio, e
enfim vou descansar, salvo além do rio. Meus irmãos, que nós possamos nos gloriar na cruz de Jesus. Amém? Porque nós estaremos salvos além do rio. Não se esqueçam, além do rio existe um lugar para nós. Entenderam? Além do rio existe paz. Além do rio, o Senhor está nos esperando. Entenderam? Não se esqueçam, além do rio, existe um lugar para mim. Depois eu vou... Deus está me trazendo aqui certas coisas e eu fico assim impactada de ver o poder de Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Mas é isso aí. Boa noite, Alberto. Boa noite, Heleninha. Acho que eu já dei boa noite. Ana Carolina Bertoni. Boa noite. Boa noite a todos. Eliana Xiste, que eu já vi chegando aí. A todo mundo que chegou aí. O meu muito boa noite. Pá, Simone. Luciana. A todos aí. Quem eu não falei, me perdoe. Que não dá para ver todo mundo daqui. Além do rio é do rio. Não, esse é além do rio da eternidade. Não é desse rio aí, não. Esse rio aí vai passar. No milênio ele vai estar de volta, né? Mas já é uma cidade regenerada. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso, né? Mas é isso aí, irmãos. Então, nós estamos vendo o nosso país pegando fogo, né? Quem não está enxergando isso é porque está dormindo, né? Mas a gente está vendo a situação aí se apertando. Deixa eu ver se eu não preciso buscar o meu lencinho. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Nós estamos partindo desse mundo, irmãos, para uma terra regenerada. Saibam disso. Nós estamos passando pelas consequências que vamos passar, porque vai haver uma alteração. Vai haver uma mudança radical. Nós vamos sair desse mundo de pecado e vamos entrar no mundo onde nós teremos 1000 anos do reinado de Cristo. E após os 1000 anos do reinado de Cristo, a eternidade com Deus. Entendeu? A eternidade, quando o céu se abre, a nova Jerusalém desce e o poderoso Deus, o Criador, vem habitar no meio dos homens. E nós teremos a eternidade com Deus, onde as nações vão ser restauradas, o Brasil vai ser restaurado, os Estados Unidos vai ser restaurado, a América Central será restaurada, a América do Sul, o continente hoje que se chama europeu, não sabemos como vai chamar, o continente asiático, vai ser tudo restaurado, as nações serão restauradas. Eu quero viver nesse tempo. Você quer viver nesse tempo? Então está na hora de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto, porque o dia do Senhor vem vindo e ele vem vindo a galope, ele não vai demorar. Estava comentando com as irmãs lá na reunião de oração que nós estamos vendo, Deus mandou 2 avisos. 2 avisos o Senhor mandou para o mundo. Presta atenção, 2 avisos o Senhor mandou para o mundo. Aliás, para o Brasil e, claro, vai estender para o mundo todo. Primeiro, foi numa festa de carnaval. Olha o que já aconteceu de lá para cá. Olha o que já aconteceu de lá para cá. Numa festa de carnaval foi dado o aviso: o apocalipse já chegou. Nós temos de 5 a 10 anos para tudo acontecer. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Esse foi o primeiro aviso. Foi um aviso para todos os seres da terra. Um aviso para todos. Para quem está no paganismo, para quem está nessas religiões que estão. Quem disse que é macetar o apocalipse está internado, né? Com uma pneumonia braba.
Tá lá. Que Deus tenha misericórdia, que eu acredito que Deus vai salvar aquela mulher lá. Eu oro pela salvação dela. Passou mais uns dias, acho que não deu 15 dias. Vem um aviso para o povo de Deus. Fariseus. A hipocrisia dos fariseus. Quer dizer o quê? A hipocrisia dos pastores, a hipocrisia da igreja. Eu não estou generalizando os pastores, eu estou falando de gente grande e poderosa nesse meio. Eu não estou falando dos pastores que pregam o evangelho como tem que pregar, não. Eu não estou falando desses, não. Eu estou falando de gente poderosa. Eu estou falando de gente poderosa, gente midiática, gente que está no auge, gente que está abraçado com a loja M Açoaria, né? Gente que está por aí nessas coisas, entenderam? E gente que está se matando na internet para desfazer a pobrezinha da menina, né? Serva de Deus que recebeu aquela letra. Recebeu aquela letra, o testemunho de como ela recebeu a letra foi maravilhoso. Então foi um aviso para o mundo secular, e um aviso para o povo de Deus. Tanto que está repercutindo tanto que a internet parece que está, cada vez que você pega o celular, parece que o celular está tremendo na tua mão de tanto que você vê a coisa ferver. Então, meus irmãos, presta atenção, são 2 avisos finais. São 2 avisos finais. Nós vamos ter um evento aí domingo, né? Vem um evento forte aí para o Brasil domingo. Eu digo para vocês com todas as letras, não vão, não participem. Aconselha quem for a não ir, porque aquilo ali é um laço. Através desse laço do dia 25 vem coisas apertadas para o nosso país. Através desse laço, dia 25, o cerco vai apertar para o povo de Deus. Através desse evento, dia 25, a situação vai ficar perigosa. Não se arrisque. Você deve se arriscar somente se for para defender Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Mas para defender comedor de arroz e feijão, não. Tá escutando? Não defenda comedor de arroz e feijão, porque eles fazem parte do mesmo pacote. Eles fazem parte do mesmo pacote. Defenda a palavra de Deus, defenda Jesus Cristo de Nazaré, mas não defenda comedor de arroz e feijão. Ainda mais que eles fazem parte da mesma situação. Aí você vai dizer para mim, mas irmã Ruth, é um pastor que está fazendo isso. Pois é um pastor que está na letra da música dessa filha do Senhor, da Aimee, né? Aimee é o nome dela. Tá lá, fariseus. Eles fazem parte do covil dos fariseus, que fazem parte do tabuleiro do anticristo. Eu não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo. Entendeu? Exatamente. Na verdade, ele não precisa de alguém que o defenda, mas sim que preguemos. Exatamente. Exatamente. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer por Jesus. Eu não vou morrer por comedor de arroz e feijão. De jeito nenhum. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que dar minha vida, é por amor ao meu Salvador. Não é por amor de comedor de arroz e feijão, não é por amor de mito. Presta atenção, tá entendendo o que eu tô falando? Mas irmã Ruth está sendo assessorado pelos grandes pastores. O que esses pastores fazem pela tua vida? Faz alguma coisa? Eles têm trazido a desgraça na vida do povo. Eu não tô falando de pastores sinceros. Eu não tô falando de pastores de verdade. Pastores que nem aparecem. Pastores de igrejas minúsculas. Que estão pregando a palavra por amor à palavra. Eu não estou falando dessa gente. Não estou falando, boa noite, Cláudia. Não, eu estou falando de homens que veem nas ovelhas frutos. Para ter um jatinho, frutos para ter uma gravadora, frutos para ter um apartamento em Nova York, frutos para ter um apartamento que
o carro Porsche sobe até o 8º, 10º andar e sai na garagem dele. Não, eu não estou falando dos pastores que vivem do que Deus dá. Eu estou falando de gente assim. Entendeu? Hoje um veio comparar Josafá. Não tem nada a ver. Josafá, a batalha de Josafá não tem nada a ver com isso daí. Nada. Isso daí é plataforma do anticristo. Então eu digo para vocês, estejam longe disso. Da vez passada, quando pegaram aquele monte de gente lá, eu avisei. Lembra que nós fizemos 100 dias de oração? Não sei quem estava aqui, que nós fizemos 100 dias de oração. Quem passou essa parte comigo sabe. Nós fizemos 100 dias de oração pelas eleições. Quando foi? Não me lembro o mês que foi. Boa noite, Aline. Não me lembro o mês que aconteceu, que eu vi que o nosso Brasil foi dado para a Rainha dos Céus, o outro botou para Lúcifer e o outro deu para a Rainha dos Céus. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, vamos parar com tudo. Cheguei e falei, gente, nossa oração agora é por nós e pelo Brasil. Mas não é para isso daí, não. Não é para isso daí. E eu avisei, não entrem nesses protestos, não entrem. Eu fui achincalhada, chegaram a fazer live para falar mal de mim. Chegaram a fazer live para dizer que eu era uma antipatriota, que eu não estava na direção de Deus, que era isso, que era aquilo outro, mas falaram terrores de mim. Um monte de gente deixou de me ouvir, um monte. Irmãos, olha, o que aconteceu? Quem tá aí sabe. Quem tá aí pode dizer, quem acompanhou comigo esse trecho pode dizer. Tá aí. Aonde tá esse povo? Não soube se eles foram presos, mas se estavam lá, com certeza deve estar tudo na cadeia. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção, tá? Então, eu digo uma coisa para vocês. Digo da mesma forma. Nós estamos orando pelo Brasil. Você lembra, né, Mônica? Nós estamos orando pelo povo de Deus que habita no Brasil. Mas nós estamos longe da plataforma do anticristo. Tá entendendo? Nós estamos longe da plataforma do anticristo. E dia 25 é outra arapuca. Outra arapuca está no dia agora 25. Por que é uma arapuca? Porque vai cercear a nossa liberdade. Irmãos, eles fazem parte do mesmo saco. Eles saíram do mesmo lugar, é um trabalhando pelo outro, parecendo que é contra, mas não é. No final das contas, eles estão todos de mãozinha dada por trás, dando risada dos trouxas que estão indo atrás deles. Presta atenção, é cilada para o povo de Deus, é cilada para o povo do Brasil e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Tá entendendo? Não estão compreendendo o que está acontecendo. Vai ter, Carol, o sonho que você sonhou, minha irmã, vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, você quer orar pelo país? Ore. E nós devemos orar. Nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos clamar ao Senhor pelo que está vindo para nós termos forças para suportar. E para que o Senhor chame aqueles ainda que têm que vir a conhecer a luz da palavra. É cilada, exatamente, Aline. É cilada defender esse povo aí. Cilada. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem atenção. Fiquem firmes nas suas casas. Clamem ao Senhor. Nós devemos clamar. Agora é tempo de clamor. É tempo de pedir perdão pelos nossos pecados. Tempo de nos ajoelhar. Tempo de pedir ao Senhor que o Senhor coloque os anjos dele ao nosso redor. O Salmo 91 tem que se fazer presentes. Vocês lembram? A Bíblia diz que é para orar e devemos abençoar até quem nos maldiz. Exatamente. Mas
a situação aí, pastor, tá tão terrível que eu vou dizer para o senhor, eu não sei se quem tá aí na frente tem mais salvação. Eu sou sincero em dizer para o senhor. Sou sincero em dizer para o senhor. Porque eles já estão fazendo parte da plataforma do anticristo. Já é momento final. Então, eu digo para o senhor uma coisa. No meu coração, o que tem aqui dentro, né? É aqui. A palavra de Deus realmente diz. Mas o meu coração diz que nós temos que orar agora é por nós. Porque a chance deles já foi dada. A chance deles já foi dada. Eles escolheram o que eles querem Satanás. Eles querem os dois lados, a besta e o falso profeta. Eles estão lutando, é por isso daí. Eles não estão lutando pelo reino de Deus. Eles colocam o nome de Deus no meio para chamar os trouxas, né? Mas, então, eu dentro de mim, e dentro da minha pessoa, não estou falando isso que é para todo mundo, não, é para mim. Sinto que nós temos que orar agora é por nós e pelos nossos. Entenderam? Na minha visão, né? Na minha pequena visão, tá? Então, cuidado, irmãos, cuidado com homens e mulheres que estão mandando o povo ir. É cilada e a cilada será feia. Aí você fala, mas como que eles vão prender 1 milhão de pessoas ali, irmã Ruth? Eles não vão prender na mesma hora, não, eles vão prender durante o tempo. Em 1 mês, meu irmão, vai estar tudo preso. Aonde que eles vão prender 1 milhão de pessoas? Você já parou para olhar que o Carrefour está fechando? Você já parou para pensar nisso? Olha o tamanho das lojas do Carrefour. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar no tamanho dos estádios de futebol? Vocês sabiam que tem relatos de pessoal que trabalhou nas obras, que diz que tem muitas quartos, muitas celas que foram feitos no subterrâneo dessas arenas de futebol? Vocês já viram falar isso? Pois eu lembro quando eu estava construindo para a Copa, o relato de muitos pedreiros que diziam que eles não entendiam porque tinha tantas celas debaixo do subsolo das arenas ou dos estádios de futebol. Por que será que foi construído estádio de futebol no Amazonas, que até então não tinha nem como é que diz? Time de futebol lá. Entendeu? Não tinha nem coisa de futebol lá. Como é que diz? Time de futebol. Foram construir lá. Construir em Brasília. Por que será? Você já parou para pensar? Porque grandes hipermercados... Aqui na minha cidade teve uma época aqui, depois da Copa, eles construíram, acho que 5 ou 6 hipermercados de uma vez, numa cidade de 420 mil habitantes. Se é que tem tudo isso aqui. Eu fiquei, gente, isso não é exatamente mercado, isso vai ser prisão. Olha nos Estados Unidos as redes Walmart que ficaram fechadas e viraram o quê? Prisões. Irmãos, fiquem ligados, fiquem atentos, abra sua mente para entender o que está acontecendo. Tá? Aí você vai falar assim, a senhora é louca, a senhora é maluca. Não, meu irmão, eu não sou maluca. Eu acompanho as notícias, eu acompanho os acontecimentos e acompanho a palavra de Deus. E Deus vai revelando para nós como é que eles vão fazer tudo que está escrito aqui. Agora, como que eles vão fazer? Né? Quem diria que as flechas de Nimrod são os mísseis... São os mísseis continentais, intercontinentais. Quem diria que as flechas de Nimrod iam ser bombas, que eles chamam de bomba atômica? Quem diria que as flechas iam ser isso? Você diria isso? Quem diria que o cavalo branco ia ser os médicos, a cor da roupa dos médicos? Que o arqueiro ia ter uma seringa no arco, que a coroa dele ia ser o nome de um bichinho que ia causar uma doencinha em todo mundo. Quem diria isso? Ninguém diria isso. Olha o que aconteceu, são as profecias sendo reveladas para nós nos acontecimentos agora. Mas como é que a gente sabe tudo isso?
estando ligadas na palavra. Nós temos que estar com os nossos olhos na palavra, um olho na palavra e um olho na notícia, um olho na palavra e um olho na notícia, um olho nos acontecimentos que estão aí. Tá entendendo, meus irmãos? Presta atenção, abre a tua cabeça. Por isso eu digo para você, mergulha na leitura da palavra. Presta atenção, você não precisa pagar para ninguém te ensinar a Bíblia, meu irmão. Para com isso, você não precisa ir para retiro espiritual para te ensinar a Bíblia, não, meu irmão. A Bíblia é para você ler noite e dia, é para você mergulhar na palavra, é para você estar aqui, ó, lendo e falando, Senhor, me ensina, o Espírito Santo me ajuda a entender o que eu estou lendo, e o Senhor vai te revelar. Você está achando que as coisas que eu falo aqui para você são de que jeito? Muitas das vezes eu estou de madrugada dormindo, e me vem aquela passagem que eu tô com a minha cabeça nela e vem a revelação do que é aquela passagem. É assim que eu vivo, meu irmão. É assim que eu vivo. Exatamente, saiu vencer para vencer, mas ele não é Jesus, né? O Jesus é lá na frente. Ele só tem o arco, Jesus tem a espada, exatamente. A espada que vai cortar isso tudo, vai deixar esse mundo abaixo. Então, meu irmão, isso não é mérito para mim, isso é para todos aqueles que buscam a palavra de Deus. Busca, você vai ver o que eu estou falando para você. Você vai ter experiências com Deus na madrugada que você não imagina. Irmãos, teve uma madrugada, isso já faz uns 6 anos já. 6 anos. 6 anos. Eu levantei com a voz no meu ouvido dizendo... Prepare-se, irmã Ruth, irmã todos tente me ajudar. Ontem estava próxima a uma sinagoga judaica em Pernambuco. Senti algo tão forte que fui orar na rua no centro do Recife. Desde então, vomitei e estou enjoada. Batalha espiritual, sim, batalha espiritual. Vamos orar no final da live por você. Fica aí, tá? No final da live a gente ora por você. Preste atenção, isso é batalha sim, batalha espiritual. Prestem bastante atenção, meus irmãos. Há 6 anos atrás eu estava dormindo, eu levantei com a voz no meu ouvido dizendo assim, prepare-se para Isaías 24, confia no Salmo 91, ore Lucas 21, 36 e aguarde Apocalipse 18. E eu ali acordei com aquele som no meu ouvido da voz, levantei e anotei. E eu tô vendo o cumprimento agora. Apocalipse 24 já começou. Apocalipse 24 já está em andamento. Nós já estamos na proteção do Salmo 91, literalmente. E nós precisamos orar Lucas 21, 36. E nós já estamos precisando aguardar com paciência no Senhor. Apocalipse 12. Aqueles que perderem a paciência no Senhor não resistirão ao que está vindo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Aqueles que perderem a paciência dos santos não resistirão ao que está vindo. Presta atenção no que eu estou te falando. Busque de Deus ter a paciência dos santos. Busque do Pai ter a paciência do Eterno, porque senão você vai desistir na jornada. E nós já estamos a um passo da volta de Jesus. Não vai demorar muito, Jesus estará vindo nas nuvens do céu com a trombeta. A trombeta vai soar e nós subiremos para encontrar com Cristo nos ares. Escuta o que eu estou te dizendo. O anticristo ele está para se manifestar. Ele já está aí, ele já está pronto para se manifestar. Não é à toa que o Senaqueribe do Brasil está buscando o governo mundial. Ele está, parece que ele está lutando para o governo mundial aparecer. Tá entendendo? Então presta atenção nessas informações. Presta atenção, busca o Senhor. Agora é hora de mergulhar na palavra. Mergulha na leitura da palavra. Mergulha na leitura da palavra. Tá bom? Mas tá bom, irmãos. Então vamos ler 4 de Gênesis, tá? E vamos ver o que Deus tem para nós aqui preparado.
Vamos lá. 4 de Gênesis. Diz assim: o homem se relacionou sexualmente com Eva, sua mulher. Lembra que ontem eu li para vocês que Adão, ele não teve, Eva não teve, não saiu grávida do Éden. Ela se relaciona com Adão depois da saída deles do Éden. E ela engravidou, deu à luz a Caim, que quer dizer aquisição. A palavra Caim, o nome Caim quer dizer aquisição. E disse: adquiri um homem da parte de Adonai. Presta atenção. E ela deu à luz também a Abel, que é irmão de Caim. Abel, e outra coisa, tem mais um detalhe: Caim e Abel não eram gêmeos. Caim era o primeiro filho de Adão e Eva, Abel foi o segundo filho, tá? Eva também teve filhas. No primeiro momento, Deus deu para Eva 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Vai escutando. Presta bastante atenção no que eu tô falando aqui com vocês, tá? Como é que eu sei disso? Livros históricos judaicos, tá? Alguns apócrifos comentam sobre isso. Por isso eu sei o que eu tô falando, tá certo? Então, no primeiro momento, Eva teve 5 filhos. Caim primeiro, depois ela teve Abel, certo? E as filhas, tá? Então, ela não saiu grávida do Éden. Presta atenção. Com o passar do tempo, olha que Abel cuidava de ovelhas, e ao passo que Caim trabalhava no solo, quer dizer, era um agricultor. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai, quer dizer, um sacrifício, com os produtos do solo, certo? Trouxe com o produto do solo. E Abel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas. Presta atenção. Abel trouxe os primogênitos de suas ovelhas, incluindo a sua gordura. Presta bastante atenção. Adonai aceitou de Abel a sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou irado. A sua face expressou tristeza. Por que será que Abel foi aceito e Caim não? Primeiro, tinha que ser um cordeiro, certo? Tinha que ser um cordeiro para ser imolado, porque ele tem que simbolizar o sacrifício de Cristo. Caim levou o que tinha na sua mão. Levou o fruto da terra, mas levou de uma forma de qualquer jeito. Sabe aquela oração de qualquer jeito? Aquela leitura da palavra de qualquer jeito? Sabe? É a mesma coisa. A pessoa que faz a obra de Deus de qualquer jeito, ela é como Caim. Ela oferece o sacrifício, ela oferece aquela leitura ou aquela oração, mas Deus sabe que o coração dela não está ali, o coração dela está em outro lugar. Ela está fazendo aquilo por obrigação e não ela está fazendo por amor. Abel pegou os primogênitos das suas ovelhas. E com os primogênitos da ovelha, ele incluiu a gordura das ovelhas. Então, ele fez alguma coisa especial que agradou o coração de Deus. Adonai aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. Caim ficou muito irado e a sua face expressou tristeza. Adonai disse a Caim, agora eu quero que você preste atenção aqui numa coisa, presta atenção nisso aqui. Deus, Adonai, conversou com Caim. Presta atenção. Adonai perguntou para Caim, por que você está irado? Por que está abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta.
Deus conversou com Caim. Deus deu oportunidade para Caim. Olha aqui o que ele diz para Caim. O pecado deseja, mas você pode dominá-lo. Meu irmão, o pecado te deseja, mas você pode dominar. O Abel, o primeiro pastor que agradou o Eterno e mostrou o sacrifício que no futuro aconteceria. Exatamente. Exatamente, pastor. Olha o que Deus disse para Caim. O pecado está aí. Ele está te desejando. Mas você pode dominar o pecado. Irmão, você está fazendo isso? Você está dominando o pecado? O pecado está te desejando. O Senhor está mandando dizer aqui para alguém que o pecado que você está praticando, ele está te desejando. Mas eu te dei autoridade para você dominar o pecado. Você está praticando que tipo de pecado? Você está praticando o pecado sexual, da perversão sexual, pornografia? Você está praticando isso? O pecado jaz à porta. Cumpre a você dominar. O Senhor te deu. Boa noite, Nanda. O Senhor te deu autoridade. Autoridade como, irmã Ruth? Autoridade da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. E você está se doando para o pecado, porque o que o pecado está te desejando e você também está desejando o pecado. Desse jeito você não vai para a vida eterna. O Senhor está te dando a oportunidade de você resistir ao pecado. O Senhor está te convidando para você agir como ele agiu no deserto. Satanás vinha com o prato e Jesus ia para ele. Está escrito. Está escrito. Jesus venceu Satanás dizendo está escrito. Você está com o pecado da língua comprida? Está escrito. Está escrito que o Senhor te deu autoridade para se dominar. Você está com que pecado aí? O pastor está colocando aí, o pessoal também. Vai olhando aí no chat. Presta atenção. É tempo de você abrir a tua cabeça. É tempo de você seguir o que Deus falou para Caim. O pecado te deseja, mas você pode dominá-lo. Raiva dos teus pais. Você tem um ódio cruel contra os teus pais. Esse ódio do cruel que você tem contra os teus pais, meu irmão, vai te levar para o inferno. Toma cuidado. Teus pais, eles são errados. Todos nós somos como você também é. Mas eles te criaram. De um jeito ou de outro você foi criado. Mas você tem um ódio tenebroso deles. Você não pode olhar para sua mãe. Você não pode olhar para o teu pai, que você tem vontade de avançar. Presta bastante atenção. O único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra. Ah, mas ele me fez muito mal. Não tem problema, honra. O que é honrar? Não é beijar e abraçar. Não, honrar é você cuidar, honrar é você... Levantou a voz, você não precisa levantar a voz, abaixa a tua voz. Fica quieto, cala a tua boca, entrega para Deus. Cuidado, meu irmão. O pecado te deseja, mas você deve dominá-lo. Caim conversou com Abel, seu irmão. Então, certa vez, quando eles estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Quando eles estavam no campo, Caim estava tão enfurecido, tão raivoso. O espírito que tinha nele era o espírito do pecado, era o espírito da contenda, o espírito da idolatria, o espírito da feitiçaria. E naquele momento, ele não se conteve porque ele não seguiu o conselho de Deus. Caim não seguiu o conselho de Deus.
que era dominar o que ele sentia dentro dele. Entendeu? Presta atenção. E Caim partiu para cima de Abel e matou Abel. Nanda, mesmo que te diga que te odeie, minha irmã, você não precisa nem falar, mas fala no teu coração: Senhor, eu amo a minha mãe por ser minha mãe, abençoa ela, porque o Senhor vai trazer uma coroa de glória para tua cabeça, tá bom? Não revida o mal com o mal. Não revide o mal com o mal com o bem. Entendeu? Não revide o mal com o mal, revida o mal com o bem. Ainda que tenha que doa, morde a língua e faz o que Deus está mandando. Adonai disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Ainda respondão, né? Respondão. Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou o guardião do meu irmão. Ele disse: o que você fez? Porque a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde o solo. Agora você é maldito desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão e de suas mãos. Caim agora era maldito. Caim agora estava maldito. Ele não seguiu os princípios que Deus mandou. Agora você é maldito desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão de suas mãos. Quando arar o solo, ele não dará mais a você a sua força. Presta atenção. Olha o que Deus mandou falar para Abel, aliás, para Caim. Quando você arar o solo, ele não terá mais força para a tua vida, quer dizer, não vai dar o fruto necessário. Você será um fugitivo e vagueará pela terra. Caim não ia ter mais paz. Caim não ia ter mais paz. Caim ia ter guerra. Caim não podia mais ficar num lugar só, porque a terra não ia prosperar, então ele tinha que mudar de lugar para que ele pudesse ter alimento. Ele era um nômade. A terra não poderia produzir da mão dele, porque a mão dele derramou sangue inocente. E tá aí, né? O povo que derrama sangue inocente, a terra não produz direito. Tá aí a terra padecendo pelo pecado da violência. O primeiro pecado. Interessante que a palavra maldito, maldição, aia, tem alguma coisa com a inteligência artificial, hein? Coisa séria, pastor, coisa séria. Interessante que a palavra maldição, maldito, maldição, é isso mesmo que o senhor colocou, né? Aia, né? Aia, A-I-A. Sério isso, hein? Caim disse a Adonai: minha posição. Não, os ciganos não são descendentes de Caim. Eu vou te dizer de quem os ciganos são descendentes, tá? Não, eles não são descendentes de Caim de jeito nenhum. Não são. Eles têm práticas terríveis, mas não são descendentes de Caim. Não. Aliás, não tem descendentes de Caim legítimos aqui. Quer dizer, tem, né? Do espírito de Caim, sim. Bom, mas nós vamos entender. Pera aí que vocês vão entender, tá? Caim disse a Adonai: minha punição é maior do que posso suportar. Tu me banes hoje da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me achar me matará. Adonai lhe respondeu: portanto, quem matar Caim receberá vingança séptupla. Desculpa, gente. E Adonai pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo. Então Caim saiu da presença de Adonai
e viveu na terra de Nod, que quer dizer vagueação, a leste do Éden. Presta atenção, meus irmãos. Caim foi a primeira pessoa que derramou sangue na terra. Ele não queria Deus, ele rejeitou o conselho de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Lá em Samuel Samuel fala, né, para Saul, que rebelião é pecado de feitiçaria. Presta atenção. E a contenda é pecado de idolatria. Dois pecados próximos, contenda. Por que Caim matou Abel? Porque ele contendeu com Abel. Por que ele contendeu com Abel? Porque ele estava com inveja de Abel. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou muito bravo com isso, e ele contende com Abel. E ele, na sua rebelião, tem a capacidade de matar o seu próprio irmão. E a terra agora nunca recebeu um sangue inocente derramado, e a terra recebeu, e agora o sangue de Abel clamava desde as profundezas da terra até. E clama até hoje. Você sabia que o sangue de Abel clama até hoje por justiça? E Deus coloca uma marca em Caim, para que ninguém matasse Caim. Não é filho da serpente. É o que eu falei, Nanda. Se você escutar a live de ontem, eu provei ontem que Caim não é. Caim nasceu, minha irmã. Caim nasceu 50 anos depois que eles saíram do Éden, tá? Então não tem nada disso aí. Isso é heresia pura, heresia das brabas, tá bom? Tá? Outra coisa que eu vou mostrar no livro de Enoque, Deus não conversa com semente de anjo com homens, porque no capítulo 6 de Enoque acontece, sim, acontece, mas não Caim. Deus, presta atenção, conversou com Caim. Deus deu a oportunidade de Caim se restabelecer. Deus chamou Caim a se regenerar. Deus não conversa com Néfilins. Se Caim fosse filho da serpente, Caim seria filho de Néfilim. Caim seria um Néfilim. E Deus não conversa com Néfilins. Deus não conversa com Néfilins. Deus tem diálogo com o sopro que ele colocou no homem. Mas o Néfilim não é sopro de Deus. Néfilim é miscigenação com o diabo. Não tem nada a ver com Deus. Eu vou explicar isso para vocês no capítulo 6 de Gênesis. Eu vou explicar detalhes do livro de Enoque para vocês entenderem isso daí, para essa situação dessa semente da serpente que esse rabino aí, né, do Samuel Benini, colocou aí pro povo. Isso é heresia e das bravas. Cuidado. Néfilins são os gigantes, são os gigantes, mas nós temos Néfilins hoje que não são mais gigantes, tá? Eu vou explicar isso, mas isso não é Caim, não é Caim. Caim nasce 50 anos depois que Adão e Eva saem do Éden. Eva não sai grávida do Éden, não. E outra coisa, ele não é irmão gêmeo de Caim, como eles alegam, né? Que Eva teve um relacionamento com a serpente, depois com Adão e ficou gêmeos, né? E eles falam sobre tudo isso. É o Rabino Benini, é isso mesmo. E daí, meus irmãos, fizeram essa fusoarca aí, que isso já vem desde os tempos dos gregos, tá? Isso vem lá de trás, é o gnosticismo. Vem lá do tempo de, como é que diz, antes de Jesus, tá? Essa história aí vem antes de Jesus. E eles estão ressuscitando isso para fazer confusão na cabeça do povo. Aconteceu sim o hibridismo, mas acontece em Gênesis 6, não aqui, tá bom? Essa aqui foi o quê? Como houve o pecado de rebelião, que eles desobedeceram a Deus, olhando, entendeu? Olhando para a árvore e comendo do fruto da árvore, que foi uma desobediência.
o pecado da desobediência nasceu em Caim, porque Eva tinha corrompido já o seu corpo. Adão tinha corrompido o seu corpo desobedecendo o que Deus mandou. Deus mandou que não comesse da árvore. Eles não eram nem para chegar perto, pois eles chegaram perto, a serpente conversou com ela, porque naquele tempo o animal falava, tá? Isso tá aqui, tá escrito no livro dos Jubileus. E daí eles desobedecem. Então a desobediência estava no DNA de Eva e de Adão. Entendeu? E Eva e Adão estavam juntos, eles não estavam separados, estavam juntos. Então essa desobediência caiu no DNA dela. E você tem que entender que Adão e Eva simbolizam a humanidade inteira. A humanidade inteira estava dentro de Adão e Eva. Então isso foi para a humanidade. Então essa sensação de rebeldia era que entrou em Caim. Então aflorou em Caim a sensação de rebeldia, enquanto em Abel aflorou a sensação de obediência. Entenderam? Então o que aconteceu? Caim se rebela, Caim amaldiçoa, Caim contende, Caim tem o pecado da feitiçaria, Caim tem o pecado da rebeldia, Caim tem o pecado da idolatria, porque ele era contencioso, ele era contendeiro, ele contendeu com Abel, e na contenda com Abel ele mata Abel. A sua rebeldia foi tão forte que ele não segurou os seus impulsos e partiu para cima de Abel. Entenderam? Seguindo aqui, versículo 17 diz assim: Caim teve relação sexual com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Agora eu vou passar para outra Bíblia por causa dos nomes, tá bom? Capítulo 17. E conheceu Caim sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou a cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. Tanto que Caim, ele começa a fazer cidades. Caim começou a ficar nômade sobre a terra, porque a terra não produzia. Já viu que o pessoal, tem gente que produz uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá, porque a terra não consegue produzir o que precisa. Porque o pecado da desobediência que está dentro da pessoa é tão forte que a terra também não produz. Aqui, Enoque gerou a Irade. E Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Adá, e o nome da outra era Zilá. Isso tudo da descendência de Caim. E Adá deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Presta atenção. Sobre Caim, sabe qual o sinal que ele recebeu? Que esse sinal era... não dá nada a ver. Deus colocou um sinal para ele. Nós não sabemos que sinal é esse. Nós não sabemos que sinal é esse, mas não é nada de doença. Nada de doença, tá? Era um sinal visto, que as pessoas viam nele. Porque não podia matar Caim, né? Mas o neto dele mata ele. Né? E tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome uma era Ada, né? E o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Presta atenção nisso. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então, esse homem, eles começam, irmãos, a fazer comércio. A descendência de Caim começa a fazer comércio. Exatamente, pastor. Um dos sinais dele é que ele era um andarilho, né? Um dos sinais dele é que era andarilho. Tá? Agora presta atenção. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então, o comércio começa com a família de Caim, a descendência de Caim. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha aqui, ó. Já começa a se fazer, entendeu? Já começa a se fazer coisas para comércio, coisas que a família de Sete já não faz. Presta atenção. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim.
Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E Tubal-Caim, ele faz toda a obra de cobre e ferro. Presta atenção. Cobre e ferro. As armas são feitas do quê? De cobre, de ferro. Nós temos que entender, a geração de Caim, a descendência de Caim, eles começam a formar um comércio, eles começam a formar coisas que não estavam no agrado do pai. Presta bastante atenção. Tubal-Caim forma toda a obra de cobre e de ferro. Você vai fazer, mas irmã Ruth, tem arma branca, tem não sei o quê? Tem, mas também tem as armas que matam. Entenderam? Então, tudo que foi feito de cobre e ferro já foi instituído por Tubal-Caim. Ele tinha essa facilidade, tá? E Naamá, sua irmã, ele tem uma irmã, Naamá. Presta atenção. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E agora olha aqui, ó. E a sua irmã Naamá. Por que fala da sua irmã Naamá? Marca esse nome. Naamá, nós vamos conversar lá na frente sobre esse nome. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado. Então Lameque, que era neto de Caim, matou Caim sem querer. Entenderam? Mas Lameque vai ser castigado 70 vezes 7. Entenderam? Presta atenção, irmãos. Presta bastante atenção. Lameque, ele era neto ou bisneto, né, de Caim. Ele próprio matou Caim. Lameque diz que era um homem muito perverso, tanto que ele tinha 2 mulheres. Entenderam? Começa a poligamia. Presta atenção. Poligamia. Olha o que eles fazem. Um tem tendas e gado. Começa a instituir o comércio. O outro, música, matemática, harpa e órgão, pura matemática. E o outro, Tubal-Caim, ele trabalha com tudo que é de cobre e ferro. Então quer dizer que ele faz também tudo que é de cobre e ferro também está colocado como armas. Tanto que na loja M Açoaria, Tubal-Caim é reverenciado. Vocês sabiam disso? Tubal-Caim é reverenciado lá. Por quê? Você sabe o F do Facebook? É uma homenagem a Tubal-Caim. Sabiam disso? O F do Facebook é uma homenagem a Tubal-Caim. E tornou Adão a conhecer a sua mulher Eva. Adão levou quase 30 anos para de novo se juntar com Eva, depois da morte de Abel. Tem no livro apócrifo, não lembro agora qual que é, ela fala sobre isso. Não posso dizer que seja 100% verdade, mas lá comenta sobre isso. Que depois de 30 anos ele foi se juntar com a sua esposa. E aí sim, ele deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho e o chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Prestem bastante atenção, irmãos. Alguém perguntou sobre os ciganos, né? Os ciganos, ele vem da tribo de Cão, tá? Os ciganos vêm da tribo de Cão. Os ciganos, eles são também uma parte dos curdos. Quem são os curdos? Presta atenção. Os curdos são os medos que viviam com os persas. A Pérsia subiu, os curdos, os medos desceram. E os ciganos, eles saem dessa área.
Pode ver que o tom de pele deles é jambo, né? Cor de jambo. Você olha o tom de pele dos curdos, é semelhante ao do cigano. É claro que já houve, né? Porque tem cigano de tudo quanto é. Tem cigano português, tem cigano espanhol, tem cigano brasileiro. Eles já foram para o mundo inteiro. Eles se transformaram em nômades, mas eles não são da descendência de Caim. Tanto que em Portugal, quando meu ex-marido esteve em Portugal, ele conheceu os ciganos que eram cristãos. Ciganos cristãos, um lugar que tinha lá onde tinha ciganos cristãos. Então você não pode falar que cigano é descendente de Caim, não. Porque é o seguinte, é claro que quando Noé se casa, não, os curdos não são violentos, os curdos não são, os curdos são como os israelitas, eles se defendem. Os curdos se defendem. Eles são como os israelitas. Eu conheço muita comunidade curda. Eles não são o que falam, não. Eles se defendem para permanecerem vivos, porque não deram terra para eles fazerem uma nação. Como os ciganos não têm terra para fazer uma nação. São nômades, eles vivem como nômades. Entendeu? Os curdos já eram violentos como os de hoje? Não, é o que eu disse, eles não são violentos. O que falam deles é porque eles se defendem. Eles querem, os governos turcos querem matar eles, os sírios querem matar eles, um monte de gente querem matá-los. Como os judeus. Eles não têm terra própria. Eles vivem nos rincões dos países. Mas eles não são, tanto é que eles têm uns costumes muito interessantes, eles têm umas danças maravilhosas. Eu vou ver se eu acho a dança deles para mandar para vocês verem. É muito interessante a dança dos curdos. É muito interessante a maneira como eles, tá? E tanto que os curdos, Israel defende os curdos. Israel defende os curdos, tá? Agora os ciganos, entrou muita gente no meio deles, né? Os ciganos entrou muita gente no meio deles, entrou muita gente que não presta, essa coisa toda. Muita gente aderiu à vida do cigano, mas não é cigano, entenderam? Então, mas os ciganos não vieram necessariamente de Caim, porque nós temos que entender que a geração de Caim, ela foi exterminada aqui na Terra, ela foi exterminada no dilúvio. Ficou só uma mulher na geração de Caim. Uma mulher, uma só, que foi a esposa de Caim, que é a que fala aqui, Naamá. Por isso que fala que Tubal-Caim era irmão de Naamá. Naamá foi mulher de Noé. Ela era filha de Caim. Entenderam? Neta de Caim ou bisneta. Tá? Então tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Tá? Como que eu sei essas coisas? Porque eu estudo, eu procuro livros que falam sobre isso, tá? Mas eu procuro coisas que eu vejo que tem contexto, que eu tenho contexto de visualizar ele dentro da palavra. Eu não fico procurando coisa e enfiando aqui, não. Eu fico prestando atenção. Por que falou de Naamá? Ele não fala de mulher quase na Bíblia como filha, mas fala das mulheres de Lameque, entendeu? Eu estou em 4 de Gênesis. E fala dessa moça que era irmã de Tubal-Caim, que se chama Naamá. Aí você vai ver lá na frente que Naamá, por um livro que eu tenho aqui, ela era esposa de Noé. Entenderam? Por quê? Deus deixou a semente de Caim continuar, tinha que continuar. Por quê? Porque tem que ter como é que diz, o bem e o mal tem que ir até o final. É um contrato. Entendeu? Mas está terminando, o bem e o mal já está terminando e o mal aliás, o bem vai vencer em nome de Jesus agora. Entenderam? Mas é isso aí, irmãos. É isso aí. Agora, eu não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu expus aqui, tá? Eu gosto de trabalhar bem com o que está escrito aqui na Bíblia. Eu estou colocando alguma coisa aqui de coisas que eu estudo.
E estou mostrando também, desde onde que eu tenho mostrado, que a teoria da semente da serpente é uma heresia. E eu provo isso com os próprios apócrifos que eles citam para defender a teoria da serpente, da semente da serpente. Agora, o hibridismo vai acontecer sim, mas no 6 de Gênesis. Aí eu vou ler junto o livro de Enoque para a gente conseguir compreender o que aconteceu. Tá certo? Então vamos orar, que o Senhor possa iluminar a mente de vocês. Tá bom, depois a gente vê, Caroline. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, de paz. Um Deus, Senhor, que nos proporciona o entendimento na Tua palavra. Um Deus que nos proporciona em pensar, em raciocinar. E eu te agradeço por esse momento que eu estou junto com os meus irmãos, lendo a Tua palavra, lendo, Senhor, aquilo que aconteceu e nos despertando para que nós não venhamos a pecar como Caim. Porque Deus disse para Caim, o mal está te desejando, mas você pode dominá-lo. Deus deu oportunidade para Caim se salvar, para Caim não fazer besteira. Mas Caim era rebelde demais. Caim era rebelde, apesar dele ter o fôlego de Deus dentro dele. A rebeldia do pecado, a desobediência de Eva, estava entranhado na corrente sanguínea de Caim. Não a semente da serpente, mas a desobediência estava entranhada nas veias de Caim. Pai, eu te peço misericórdia, não deixe que nós tenhamos o mesmo fim de Caim. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, nos ajuda a seguir em frente, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Nos ajuda a estar firmes contigo, não indo para a direita e nem para a esquerda, mas estando junto de Ti, autor e consumador da fé. Senhor, nos ajuda a caminhar, eu te peço, no nome honrado de Jesus Cristo. Nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a prosperar na Tua palavra. Guarda os meus irmãos do mal. Guarda os meus irmãos, Senhor, da voz que está chamando o povo para ir, Senhor, para Arapuca que estão aprontando para o pessoal domingo. Senhor, abre a mente do povo do Brasil para entender o que está acontecendo. Em nome de Jesus eu te peço. Livra o Teu povo da Arapuca que estão formando para dia 25. Tenha misericórdia, Senhor. Dá visão de águia para os Teus filhos. Se tiver filho Teu, Senhor, que está querendo ir, achando que vai fazer grande coisa, que o Senhor possa dar uma revelação para eles, Senhor. E que eles possam saber que o nosso Redentor é Jesus Cristo e não um mito. Que aquele que vai resolver os problemas da nossa nação não é o mito, mas é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vem vindo resolver de uma vez o problema, que é extirpar o mal do mundo de uma vez. Faz esse povo, Senhor, aceitar. Faz esse povo entender o que está aí. Livra, Senhor, as crianças de estar naquele lugar. Guarda, Senhor, do Teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Guarda nós aqui. Livra as nossas almas do mal, livra as nossas almas de pecar na Tua presença. Abençoa, acho que é a Roberta, que está passando mal, que começou a se sentir mal depois que orou na rua. Que a Tua bênção, que a Tua proteção esteja sobre a vida dela, Senhor. Tenha misericórdia da vida dela, cobre ela com o sangue de Jesus e que ela possa vencer o mal através da Tua palavra. Que ela possa dizer para o mal, em mim você não toca, porque eu sou uma serva do Senhor lavada pelo sangue do Cordeiro. Que ela possa aprender a colocar as palavras dela e resistir ao diabo e ele fugirá de nós.
Senhor, eu te peço pelas dispensas do teu povo. Prospera a dispensa do teu povo. Prospera a saúde do teu povo. Prospera as crianças do teu povo em nome de Jesus. Prospera, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Não deixe, Senhor, que a língua da serpente entre no bracinho de nossas crianças. Senhor, se a língua da serpente vier para colocar alguma coisa no bracinho das nossas crianças, que os teus anjos cortem essa língua com espada de fogo. Que os teus anjos protejam os nossos filhos nas escolas. Os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Pai, eu te peço proteção pelo sangue do Cordeiro. Pai, te peço pela vida do Cleiton, tu sabes o que ele necessita. Dá para ele a necessidade, Senhor, que precisa ter. Livra o teu povo, Pai. Livra o teu povo. Que o teu povo, Senhor, tenha inteligência e possa partir para cima de Satanás, dizendo: está escrito, tudo posso naquele que nos fortalece. Está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que a tua alegria, Senhor, seja a nossa força. Te agradecemos por tudo, Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor Jesus, que o Pai abençoe a todos, uma noite em paz na presença do Senhor. Leiam o livro de Gênesis, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.